Relatórios Espíritas. Sábado, 13 de março de 2021. Irmã Esther Eugenia da França confessando pecados passados e separando-se de produtos de beleza. Olá, eu sou a Esther. Sou um ex-crente católico. Foi nessa religião que tomei meu primeiro batismo e catecismo. Quando viajei para a Europa, ainda era um fiel católico, embora não estivesse mais indo à igreja. Ao longo do tempo um amigo disse-me: desde que já não frequentas a igreja católica e desde que estás de férias no trabalho ficando em casa, há uma igreja de avivamento na parte de trás de sua casa onde oro. Deixe-me convidá-lo para a nossa igreja evangélica. Minha casa não estava longe desta igreja evangélica e eu estava em um mês de férias ficar em casa. Aceitei o convite do meu amigo para frequentar esta igreja evangélica. Quando entrei para aquela igreja, comprometi minha vida seriamente ao Senhor e tornei-me um membro fervoroso desta igreja, frequentando regularmente todos os cultos. Meses depois de vir ao Senhor e me juntar à igreja evangélica, comecei a enfrentar adversidades e opressão demoníaca. A Escritura diz em Mateus 10:34, não pense que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas uma espada. No meio da batalha, encontrei um homem de Deus que me deu a passagem de Marcos 16:17-18, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal. O pastor me instruiu a invocar o sangue de Jesus. Estas foram as duas armas que o homem de Deus me revelou, o nome e o sangue de Jesus. Ele me instruiu a usar essas armas na batalha que eu estava enfrentando. Na verdade, eu não sabia como orar porque eu vim da igreja católica. Eu estava usando versículos da Bíblia que o pastor me deu. A batalha foi intensa. Entretanto, a minha amiga recebeu uma visita da mãe que veio do Congo e quando a mãe dela ouviu falar da minha adversidade ela disse-me, o que estás a experimentar chama-se conflito espiritual. É uma situação em que você deve se levantar e lutar por si mesmo e construir uma vida de oração em casa. Fui encorajado por esta senhora e me levantei em casa em uma batalha espiritual. Eu perseverei em oração. A senhora disse-me, e orou no Ministério da Guerra Espiritual durante anos. Quero que se junte ao Ministério de Guerra Espiritual. Segui seu conselho e me juntei ao Ministério de Guerra Espiritual na igreja, onde aprendi muito sobre oração e batalha espiritual. Você deve construir uma vida de oração forte em casa. Toda vez que eu frequentava um ensinamento na igreja, o que quer que eu escrevesse em meu caderno, o Espírito Santo vinha para esclarecer o que eu ouvia na igreja. O Espírito de Deus é meu mestre, pois ele falou comigo e me ensinou em casa. Uma vida de oração dedicada permite que os filhos de Deus ouçam a voz do Espírito. Todos os anos, tenho um mês de férias. Eu sempre viajo com meus filhos em diferentes cidades da França de férias. Desta vez, comecei a experimentar a guerra espiritual em viagens. Quando estávamos prestes a viajar, comecei a me sentir febril. No entanto, eu ainda viajei com meus filhos para Toulouse. E quando as crianças voltaram de visitar a cidade, eu já estava com febre. Eu não podia falar e ficar de pé. Eu estava deitado na cama e tive um curto período de respiração. À noite, meus filhos disseram: devemos orar antes de dormir. Desde que eu tive uma respiração curta eu disse-lhes, apenas reze meus filhos, eu não posso falar. Quando as crianças começaram a orar, eu estava apenas observando. E quando a oração acabou, fomos dormir. E quando dormimos, amados, quando morremos vamos pensar que isso não está acontecendo, pois é como um sonho. No final, vamos aceitar que a morte aconteceu. Enquanto dormíamos, eu estava sonhando que eu fui assistir a um concerto de música mundana que um músico congolês estava segurando. Na verdade, quando eu era um crente católico, minha vida era toda sobre concertos de celebridades do mundo. Eu assistia regularmente a shows de música e concertos. Entrei nesse estilo de vida assim que migrei para Paris. Foi no ano 2000 que o Espírito de Deus me libertou desse estilo de vida quando eu vim para a igreja.
Eu vi nesse sonho que eu estava participando de um concerto de músicos do mundo, embora eu já tivesse abandonado esse estilo de vida. Eu estava neste concerto musical. Então eu saí da sala de concertos. E imediatamente comecei a ver algo suspeito. Quando andei pela rua, notei que algumas pessoas conseguiam me ver, mas a maioria das pessoas não conseguia me ver. Fiquei atordoado. Tentei falar com um homem na rua. Ficou claro que ele era incapaz de me ver e falar comigo. Eu estava em pânico. Foi tão estranho ver pessoas que tentei falar para ser indiferente a mim. Eles não podiam me ouvir nem me ver. Eu me perguntava por que eu podia ver essas pessoas, mas elas não podem me ver. Sempre que eu conhecia as pessoas que foram capazes de me ver, eu vi que entre eles eram pessoas falecidas que eu conhecia muito bem. Eu me pergunto por que posso ver e falar com pessoas que já estão mortas e enterradas. Então vi o meu primo. Eu tentei ligar para ela, mas ela não podia me ver ou ouvir. Perguntei-me, tenho me tornado invisível ou o quê? Naquele momento, percebi que eu estava morto. Eu exclamei, ó Jesus Cristo, estou morto. Isso é porque posso ver pessoas que estão mortas. Eu disse, Lorde, eu morri assim. E não avisaste ninguém. Devias ter revelado a minha morte iminente aos meus irmãos e irmãs da igreja para que possamos revogar a morte em oração. Nenhum dos irmãos falou comigo sobre o espírito da morte vindo depois de mim. E eu mesmo não vi nada. Ó Senhor, eu morri assim. Quando eu falei essas palavras com grande emoção e tensão, de repente eu acordei com medo intenso. E eu comecei a tocar meus filhos para ter certeza de que eu era capaz de tocar a matéria física. E para ter certeza de que eu não estava morto. Finalmente vi que era um sonho e recuperei a paz. Quando vi que estava realmente vivo, sentei-me e perguntei-me: qual é o sonho misterioso que eu tive? Imediatamente, ouvi a voz audível do Senhor que disse: minha filha, viste neste sonho que estavas a assistir a um concerto de world music. Entenda que por causa dos shows e concertos de celebridades mundanas que você estava assistindo no passado, o diabo amarrou sua alma quando você ainda estava ligado à música mundana. Sua alma já estava no lugar do tormento na prisão. Mesmo se você estivesse andando na rua e aproveitando a vida, sua alma estava no lugar do tormento por causa da música secular. E quando vocês vieram a mim, vocês me receberam em sua vida como seu Senhor e Salvador. Como muitos dos meus filhos, vocês não conseguiram fazer uma confissão detalhada. Você falhou em declarar seu pecado um por um. Você não me disse para perdoar sua participação em shows. Você deveria ter confessado os pecados que cometeu no mundo, mencionando-os um por um. Você deve mencioná-los com a boca. Pois estes pecados estão gravados. Os homens esquecem suas ações sob o sol, mas suas ações são registradas e gravadas em registros do mundo espiritual. Você ainda está na prisão no lugar do tormento por causa de seu apego à música mundana e ao concerto. Se você abandonou assistir a concertos de música secular no mundo, sua alma ainda está no lugar do tormento na prisão. É por isso que você viu neste sonho que você está morto e falando com almas falecidas. Agora você deve fazer uma confissão de pecados sobre esses shows e boates que você estava participando. Você tem que testemunhar sobre sua vida passada, mas você não conseguiu fazer um arrependimento meticuloso e uma confissão detalhada. Você deve se arrepender e confessar seus pecados um por um. E quando não se lembrarem, peçam ao meu Espírito que reavive a vossa memória para vos ajudar a confessar o que esqueceram, pois sei que esqueceram muitos pecados. Irmãos, vocês podem ter abandonado um hábito. Na verdade, o que importa é que você deve fazer uma confissão detalhada dos pecados que você abandonou. Mudar seu modo de vida não significa que ações passadas sejam apagadas. Certifique-se sempre de confessar pecados passados. Hoje, peço aos meus irmãos que se lembrem de todos os hábitos passados que vocês abandonaram e reservem tempo para confessá-los. Eu estava tão apegado à música mundial que um dia um pastor veio orar por nós. Ele disse: minha irmã, você vai desligar a música secular porque temos que rezar. Eu disse: pastor, não posso fazê-lo.
Quando ouço essa música, sinto que estou no céu. Vais rezar com essa música no. O pastor olhou-me profundamente e disse: Ok, abaixe o volume para podermos rezar. Eu amei essa música com a minha alma. Como resultado, acabei na prisão de Satanás. Eu era um cristão nascido de novo preso em uma prisão espiritual de música mundana no lugar do tormento. Assim, devemos sempre lembrar de confessar. O Senhor está pedindo a seus filhos que confessem seus pecados um por um e em detalhes. Fiquei atordoado quando aprendi esta nova revelação do Senhor sobre os pecados passados que abandonamos, mas nunca confessamos um por um. Meus queridos, aprendi que temer ao Senhor é a coisa mais importante. E arrependimento não é quando oramos de manhã, meio-dia e noite. A confissão deve ser feita o tempo todo. A confissão deve ser feita a cada momento ao longo do dia. Deve se tornar um estilo de vida. Quando vemos imagens corruptas na TV e na rede social, devemos confessar imediatamente. Quando andamos na rua, vemos o que não devemos ver, devemos confessar, mencionar o pecado com precisão. Quando você ouve as pessoas fofocando, você se afasta e confessa. O arrependimento e a confissão devem ser incessantes, pois o diabo vem contra nós quando nem percebemos. E ele está nos acusando o tempo todo. O Espírito de Deus sempre esclarece as coisas para mim, trazendo mais luz ao que foi dito na igreja. O Senhor me ensinou que o adversário está sempre acusando os filhos de Deus por causa de pecados esquecidos que não são confessados. Dias são males. Não devemos manter em nosso coração pessoas que nos ofenderam. Irmão, perdoa aqueles que te ofenderam. Em 2007, o Espírito de Deus começou a ensinar sobre adornos mundanos. Mas eu não entendia a sua linguagem. Porque gastei todo o meu dinheiro em joias e brincos. Minha mão estava sempre usando muitas pulseiras. Eu só estava comprando joias de ouro. Quando eu vim ao Senhor, Ele tentou me separar do adorno mundano. Mas eu não conseguia entender a sua linguagem. Entendamos a linguagem do Senhor quando Ele fala. Devemos aprender a identificar a voz do Senhor. O Espírito de Deus estava tentando me avisar, mas eu não consegui captar a mensagem. Ele me disse para passar 7 dias em jejum e orações. Sempre que o Espírito Santo quer me ensinar, ele sempre me faz passar dias em jejum e orações. Em 3 ocasiões separadas, ele me instruiu a jejuar por 7 dias. Lembro-me de quando a voz audível do Espírito me disse para jejuar por 14 dias e passei 11 dias sem comer e beber, ele me instruiu a tomar suco para os dias restantes. Quando o Espírito o coloca neste estilo de vida de consagração em oração, a carne e o corpo se tornam subjugados e sujeitos ao Espírito. O Espírito se torna ativo porque não há alimento em seu corpo. E o Espírito que é alimentado com a oração prevalece sobre a carne. Você não sentirá seu corpo e sua carne. E você se torna luz. Quando você jejua e quando não há alimento no corpo, é então que o Espírito de Deus se torna ativo. Eu tinha adquirido força espiritual que eu não podia explicar. E eu ia à igreja todos os dias com todos os meus filhos, enquanto em 14 dias de jejum e oração. Não foi devido à minha força, mas o Espírito de Deus me permitiu fazê-lo. Eu estava dormindo quando vi uma mão enorme segurando uma toalha branca. E essa mão desceu e começou a limpar meu rosto, retirando todos os produtos de maquiagem e beleza. Naquela época, eu gastava todo o meu dinheiro com esses produtos. Eu sempre embelezei meu rosto com maquiagem, mesmo que eu não estivesse saindo de casa. A mão do Senhor removeu meu batom, meus cílios e pó facial. Eu não podia ouvir o Senhor falando, mas sua mão estava limpando meu rosto. Depois, o Senhor vestiu meus pés em sandália, pois eu estava descalço. Quando acordei, não conseguia entender que o Senhor queria que eu me livrasse de todo esse adorno mundano. Então eu ouvi o Espírito me dizendo para me livrar de joias. Eu disse no meu coração: tudo bem, vou remover apenas joias de ouro caras. Fui guardá-los no meu depósito no Banco Municipal de Crédito para custódia. Estes colares, anéis e pulseiras tinham imagens de diferentes animais ferozes. O Senhor fez com que o banco vendesse esses itens pelas minhas costas sem o meu consentimento.
Embora eu tenha me livrado das joias, continuei a colocar maquiagem no meu rosto. Muitos anos depois, em 2017, eu estava em uma campanha de oração que durou 3 anos. Naqueles dias o Espírito me convenceu a orar por 40 dias. Toda semana de segunda a quinta-feira, eu não estava comendo. Eu não comi no mês de janeiro, mas em fevereiro eu comi. Eu não comi no mês de março até abril. Eu não comi no mês de maio até julho. Foi assim que passei este ano. No meu local de trabalho, as pessoas perguntavam por que eu não estava comendo. O Espírito de Deus falou novamente e ele disse, e disse-lhe para não usar joias, ainda assim você continua usando esses instrumentos de Satanás. Eu disse, Lorde, estes são apenas estética. Então o Espírito me instruiu a removê-los. Para minha surpresa, o Espírito disse-me, você também deve remover essas perucas. O Espírito estava claro, mas achei sua ordem estranha. E eu continuei a usar todas essas coisas. Irmão, devemos aprender a ouvir o Senhor. O Senhor nos ama em nossa fraqueza, mas devemos nos separar do pecado. Então eu comecei a usar uma peruca de estilo Rastafari. Muitos dias depois, quando essa peruca começou a cair no chão, em vez de cabelo, vi cobras em movimento. E isso se tornou repetitivo. Toda vez que uma parte dessa peruca caía eu via pequenas cobras no chão em vez de cabelos. Decidi mudar o modelo da peruca, mas continuei a ver cobras. Perucas diferentes significam diferentes tipos de cobras. Sempre que fechava os olhos, via cobras que levantavam a cabeça. O diabo inseriu novas ideias em minha mente para me manter usando perucas. Decidi usar postiche chinês, hair attachment. Um dia eu estava viajando para a Bélgica. Eu estava em um trem e estava cansado. Eu nem dormi quando vi que meu cabelo estava bem. Mas onde eu anexei a peça de cabelo chinesa, ela se transformou em uma cobra que estava na minha cabeça com seus capuzes ameaçadores brilhando. Eu gritei quando vi esta peça de cabelo que se tornou uma cobra. Quando cheguei em casa, tirei a peça de cabelo e decidi largar esses acessórios. Era evidente que eram cobras. Peguei sacos de anexos e perucas e joguei-os fora. Imediatamente após essa separação, quando fui à rede social, vi relatos de mulheres se separando da maquiagem e do adorno mundano. Mas eu ainda estava endurecendo meu coração. Eu disse, e vai colocar um pouco de maquilhagem. Mas o Espírito continuou a lutar comigo para me separar deste adorno. No final, desisti. Muitos dias depois, quando fui assistir a um culto de adoração, decidi colorir meus olhos com um lápis de beleza. Mas no meio da oração e da adoração, vi 2 pequenas cobras vindo em volta dos meus olhos. Imediatamente eu removi essas linhas que eu tinha desenhado. Fim do testemunho. Artigo útil sobre confessar pecados passados, https://www.goingbfight.com/coming client confessing and healing past sins in fight próximo, Esther Eugenie 2 O Espírito Santo revelou para mim o perigo da raiva.